a gente possa fechar nossos olhos nesse momento, que a gente possa estar entregando todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, mais uma vez, nas mãos de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo dele possa descer sobre nós nesse momento, mais um dia de formação. O crisma de vocês se aproxima cada vez mais, com isso a responsabilidade pesa. E que tudo que acontece no mundo nesse momento possa se desviar de nós. Toda essa enfermidade, todos esses problemas, que nossa família possa estar sendo protegida pelo Espírito e sempre pela vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, os vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gostaria que todo mundo agora pudesse levantar as mãos na direção do diácono aqui, ele que vai fazer a pregação hoje para a gente, e que através dessa Ave Maria o Senhor possa sempre estar protegendo ele, Nossa Senhora possa estar intercedendo, cobrindo ele com o seu manto e conduzindo ele sempre à luz de Deus. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Bom, dando continuidade à nossa formação, a gente pede que hoje vocês prestem bastante atenção nesse sacramento que o diácono Luiz ele veio apresentar para a gente. Ele vem apresentar porque é uma coisa que nós normalmente não vemos, né? Ou nós só vemos e presenciamos realmente quando alguém da nossa família, algum amigo está numa enfermidade muito complicada. Sacramento tal que na hora da graça o padre utilizou, ele se fez como instrumento de Cristo para que esse sacramento chegasse até um de nossos coordenadores que ontem realizou uma operação cirúrgica, mas ele já está se recuperando, está bem. Peço também que coloquem em oração a recuperação do Wallace, tá ok? Coordenador que junto com a gente faz parte do grupo de catequese. E é isso. Gostaria muito que vocês aproveitassem. Para isso a gente convidou o diácono Luiz para poder trazer para a gente aqui todo o seu entendimento, tá bom? Boa sorte. A gente está transmitindo. Boa tarde a todos. Vocês me dão licença, né? Vocês não podem, mas eu vou me dar esse direito, tá bom? Que falar durante um bom tempo, né, com máscara, complica a respiração, né? Depois vai complicar até para vocês entenderem daqui a pouco que eu estou falando. Então, como o Júlio me apresentou, sou diácono Luiz, sou da paróquia São Benedito, lá em Santa Cruz, né, Padre Marcos Andrade, né, sou da mesma turma, né, tive a alegria de participar da mesma turma do diácono Roberto, né, que vocês com certeza conhecem, né, diácono que está aqui com vocês. Tivemos a alegria de participar do período de formação juntos na escola diaconal, né, então me ordenei junto com ele, né, em 2019. Então, como falam no clero, a gente é diácono ainda com cheiro de tinta, né? Ainda estamos, né, recém-ordenados, e logo caímos, né, nesse período de pandemia que dificultou bastante as ações pastorais, né? Esse tempo que a gente vive, esse tempo de distanciamento, de uso de máscara, de muitas impossibilidades de fazer algumas ações pastorais. Então está sendo ainda, né, um período de bastante dificuldade, né, para nós, para todo o clero, poder estar exercendo os ministérios, até mesmo a administração dos sacramentos, né, diante das limitações,
né, que o período de pandemia nos obriga a ter todo o cuidado, né? Vocês aí atrás estão ouvindo bem? Tá legal? Bom. Então, como o Júlio falou, a gente vai estar falando hoje, eu acho que é o último sacramento, né, que vamos estar falando. Vocês já ouviram então dos outros 6, então vou me dar o direito da gente fazer uma pequena revisão. Pode? Um teste surpresa? Pode? Né? Quando a gente fala na escola, quando a gente escuta falar, né, teste surpresa, todo mundo se arrepia logo, né? Mas é bem tranquilo. Então hoje nós vamos estar falando, né, como vocês já ouviram falar, né, dos outros sacramentos, e hoje a gente vai estar apresentando esse último, que é o sacramento da unção dos enfermos, né? Mas para ter um entendimento dos sacramentos, né, quantos são os sacramentos? Fala aí para mim, gente, ver se vocês estão acordados. Quantos são os sacramentos? Quantos? Quantos, gente? Responde alguém, pelo amor de Deus. 7? Isso, que às vezes a gente está de máscara, não dá nem para ver se vocês estão falando, né? Então somos 7, né? 7 sacramentos. Então, e é um ponto muito importante da nossa fé, o entendimento dos sacramentos. Então, pode passar, irmão. E vou ver aqui, Santa Clara me ajuda a enxergar, que agora aqui complicou. Vamos lá. O que são os sacramentos? Então, ali, né, no Catecismo da Igreja Católica, né, é base da nossa fé, da nossa catequese, né, o Catecismo, com certeza todos vocês conhecem, né? Todo mundo conhece, né? Quem tem catecismo em casa? Levanta a mão. Salva aí você, pelo amor de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá, 7, 8, 9, 10. Então, é muito importante. Você que não tem, é muito importante, né, para a nossa fé, para a nossa caminhada de vida cristã, ter esse instrumento em nossas mãos. Às vezes a gente precisa hoje, né, com toda a tecnologia, né, a gente às vezes não precisa nem comprar o livro físico, né, é fácil na internet, você baixa lá, Catecismo da Igreja Católica, a gente consegue baixar no celular hoje com facilidade. E às vezes muitos pontos da nossa fé, como são os sacramentos, a gente pode consultar lá no catecismo, né? A gente consulta no catecismo e confirma, tira as dúvidas. Então é muito importante que a gente tenha esses instrumentos em mão. Então ali no catecismo ele já apresenta para a gente, no número 1131, os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Jesus Cristo e confirmados à igreja, e confiados à igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina, os ritos visíveis sobre os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento, produzem frutos naqueles que os recebem com as disposições exigidas. Então, muito bem. Então, para a gente entrar, né, no sacramento próprio que vamos falar hoje, que é a unção dos enfermos, é bom, eu falei com o Júlio, da gente fazer essa revisão, né, dos sacramentos que vocês já viram todos. Quais são? Me ajuda aí. Batismo. Vamos, esforço aí na voz aí. Batismo. Eucaristia. Crisma. Oi? Penitência. Mais. Matrimônio. Que mais? Falta um. Ajuda aí, gente. Eu esqueci. Fala para mim, dá cola aí. Unção é o que vamos falar hoje, né? E a ordem, né? Ordem, isso aí. Então, e é bom, isso aí é bom, é importante, gente. É muito, muito, muito importante a gente ter esse entendimento, né? Esses sinais visíveis, né, que fala ali, os ritos visíveis, quer dizer, no batismo, o que é mais visível no batismo? Olha um exemplo, no batismo, o que é mais visível ali na celebração do batismo? O quê? Isso aí mesmo, água. Então a água, cada sacramento tem um sinal visível, né? Algo ali, às vezes mais de um até,
mas algo assim mais importante, por exemplo, no batismo, é a água. É um sinal visível que nos ajuda a enxergar aquilo que é invisível, que é a graça que está escondida atrás desses sinais. Assim como hoje, depois de mais na frente, vamos falar mais propriamente da unção dos enfermos, tem o óleo, né? Então o óleo é um sinal visível da graça que está escondida através daquele sinal. Então, continuando lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1123, fala que os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus, por palavras e coisas também, e alimentam e a fortalecem e a exprimem. Por esta razão, são chamados sacramentos da fé. Isso está lá na Sacrosanto Concílio, no número 59. Então, lá no Concílio Vaticano II, né, surgiram vários documentos, acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né, durante a caminhada de formação. Então, uma das coisas importantes lá no Concílio Vaticano II, ela vai definir um dos documentos, que é o Sacrosanto Concílio, vai falar justamente sobre essa importância, né, dos sinais, dos sacramentos que trazem ao homem, que trazem a santificação aos homens. Então, através dos sacramentos, nós também, além da graça de Deus que está já escondida ali no sacramento, no batismo, na unção, no matrimônio, na Eucaristia, através de cada sacramento tem a sua graça de Deus ali, e também nos leva à santificação, são motivos para a santificação. Por isso a importância da gente entender bem os sacramentos. Não assim, só decorar, não, são 7 sacramentos, é batismo, Eucaristia, matrimônio, não só ter isso na memória, é importante lembrar, né, e saber, mas muito mais importante do que isso é termos no coração a certeza da fé que está por trás desses sacramentos. Aí pode passar. Ainda no Catecismo, no número 1127, vai falar para a gente: celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam, aí está lá no Concílio de Trento, né? São eficazes porque neles age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua em seus sacramentos, a fim de comunicar a graça significada pelo sacramento. Então, ali é o próprio Cristo. Então, eu falei, tem o Concílio Vaticano II, que é onde sai ali o Catecismo da Igreja Católica, vários documentos, como a Sacrosanto Concílio, e bem antes tem o Concílio de Trento, que acredito também vocês devem ter ouvido falar aí durante o período de formação, né? Se não ouviram, ainda vão ouvir, né, sobre esses importantes concílios da Igreja. E já lá antes, no Concílio de Trento, que até hoje a gente confunde muito, a gente fala da missa tridentina, aquela missa que ainda o padre celebra de costa, de frente para o altar, na verdade, né? E então o Concílio de Trento, e depois vem o Concílio Vaticano II, que faz toda a reformulação, atualiza a nossa fé, a nossa catequese, e ali lá em Trento já avisava, já falava que o sacramento é o próprio Cristo, é Ele quem batiza, é Ele quem atua. Então, muitas vezes a gente fala, principalmente na confissão, tem gente que tem dificuldade com a confissão, né? Eu vou lá falar para o padre que é um homem que nem eu, tem gente que fala esse discurso, né? É um homem que nem eu, é pecador que nem eu, vou falar meus pecados para ele, aí eu me confesso direto com Deus. Quantas vezes eu vi católicos, né, falando esse discurso, né? Porque não entendeu nada, né? Não entendeu nada durante a sua formação, sua catequese, não entendeu nada, que não é o sacerdote, é o próprio Cristo. Então, quando um sacerdote vem realizar um sacramento, quando um diácono vem batizar uma criança,
é o próprio Cristo que está agindo. Então, o sacramento, ele é independente da santificação do celebrante. O celebrante pode estar todo errado. O diácono, o padre, ele pode estar todo errado, pode estar com todos os erros do mundo, mas o sacramento não depende da minha santidade, não depende do celebrante. O sacramento é o próprio Cristo agindo. Então, quando o padre perdoa, não é ele que está perdoando, é o próprio Cristo. Quando ele leva a unção dos enfermos para aquele que está doente, é o próprio Cristo que está ali, mais uma vez, vindo em auxílio daquele que sofre. Como em várias partes do Evangelho nós podemos ver, né? Jesus indo ao encontro daquele que está sofrendo. Aí pode passar. Então, sacramentos, uma revisão, né? Como vocês já viram todos, uma revisão geral. Sacramentos da iniciação cristã. Quais são? O batismo, a confirmação e a Eucaristia. São chamados sacramentos da iniciação cristã, que lançam os alicerces da vida cristã. Depois, sacramentos de cura, que é a penitência e a unção dos enfermos, que nós vamos falar agora mais apropriadamente. E os sacramentos de serviço, que é a ordem e o matrimônio, né, que são sacramentos chamados de serviço. Né? Tanto o padre, ele se ordena, né, para o serviço, os noivos, eles se casam um para o outro, para o serviço. E os sacramentos da iniciação cristã, que é muito importante para vocês terem esse entendimento, batismo, a confissão e a Eucaristia, que são os alicerces. Aí a gente lembra lá do Evangelho, né? Jesus falando, né, sobre a casa construída sobre a rocha. Lembram desse Evangelho? Jesus falando da casa construída sobre a rocha. Então, se for construída sobre a areia, o que acontece? O que Jesus fala? Vai vir o vento, vai vir a tempestade e a ruína será completa. Então, a casa ela tem que ser feita sobre a rocha. E os sacramentos, meu povo, o sacramento, eles são esse alicerce para a nossa fé. Então, a nossa fé, ela tem que ser uma fé sacramental, ela tem que estar alicerçada pelos sacramentos, porque senão depois, se você não tiver esse entendimento, esse alicerce bem solidificado, né, se você estiver construindo a sua fé em cima de um entendimento, como se diz, meia boca, ou como minha avó falava, né, é um cristão, um católico de meia tigela, aí vai vir as tempestades, vão vir as dificuldades, vai vir lá uma placa da Universal dizendo para você parar de sofrer, vai bater alguém na sua porta e vai te contar uma história, e se você não tem esse alicerce bem feito, o que acontece com a sua fé? Ela vai desmoronar. Aí você vai concordar, é verdade, é isso mesmo. Então, você, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem que construir a sua fé sobre esse alicerce, sobre os sacramentos, porque aquele que entende, né, o sacramento da Eucaristia, né, é o centro, né, da nossa fé, a Eucaristia. Aquele que entende o sacramento da Eucaristia jamais vai trocá-lo por um pare de sofrer. Jamais vai trocar, que me perdoe, né, os nossos irmãos protestantes, mas aí chama lá você para uma santa ceia. Aí tem um suco de uva, lá tem um suco de uva abençoado. Me perdoe os irmãos protestantes, quem de repente tem algum parente protestante, mas suco de uva abençoado é uma coisa, sangue de Cristo é outra. Nós, na nossa celebração, não é um vinho abençoado, é o sangue do Senhor. Não é mais um pão abençoado, né? Pão abençoado a gente tinha lá no dia de Santo Antônio, né? Aquele pão abençoado que a gente leva, né, com muita devoção, mas a Eucaristia não é um pão abençoado, é o corpo santo do Senhor, é aquele que nos dá a nossa salvação, e o Senhor fala, quem não comer e não beber do meu corpo, do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus deixou isso muito, muito claro, né? Não tem dúvida.
Então, às vezes, entristece muito o coração, né, de ver aquela pessoa que teve uma catequese, que fez um crisma, que confirmou a sua fé e mais tarde vai negar a sua fé, vai trocar essa verdade por outras coisas. Aí você pensa, não entendeu nada o tempo que estava aqui, as palavras estavam entrando no ouvido, saindo no outro, não dá para entender. Então, por isso, a importância desse alicerce que está sendo formado, né, durante esses encontros, que vocês ouviram falar sobre os sacramentos. Se ficou assim alguma dúvida no coração, que às vezes não é vergonha ter dúvida, não é vergonha não, se ficou alguma dúvida no coração, procura depois alguém da equipe, procura o diácono Roberto, procura o padre, né? Tira essa dúvida, não fica com a dúvida não leva ela para a sua caminhada não, tira essa dúvida, porque é muito importante esse entendimento, né? Fazer esse alicerce para sobre ele construir a casa sobre a rocha que o Cristo fala, né? Sobre ele construir a nossa fé. Então hoje, mais específico, né, fazendo essa pequena revisão, né, dos sacramentos, dessa importância. Hoje a gente vai falar mais aprofundadamente sobre o sacramento da unção dos enfermos. Aí pode passar. Então, a unção dos enfermos. Aí você vê lá, quem aqui já recebeu a unção dos enfermos? Tem alguém que recebeu? Alguém aqui recebeu? Foi fazer uma cirurgia de repente, estava internado e o padre foi lá, deu unção? Não, né? Está todo mundo bem, graças a Deus, né? Todo mundo 100% de saúde, né? Vendendo saúde, né? Graças a Deus. Então, a unção dos enfermos, naquele momento que o padre vai, né? A pessoa, e pode, não precisa estar internado, né? Acamado em estado grave. Às vezes você vai fazer uma cirurgia, como acho que o Júlio falou, que teve algum da equipe, né? Que foi fazer uma cirurgia, o padre deu a unção, então... Você vai fazer uma cirurgia, você pode falar com o padre, eu vou fazer uma cirurgia semana que vem, mês que vem, eu vou fazer a cirurgia tal, eu gostaria de receber a unção dos enfermos. Não é porque você vai fazer a cirurgia, você corre risco de morte, não. Geralmente é um sacramento da cura. Então, se você vai fazer a cirurgia, é porque você tem alguma enfermidade, não é verdade? Então, pedir, né, a unção dos enfermos faz parte da nossa fé. Geralmente também as mulheres que estão gestantes, que estão prestes lá a dar à luz, já está com a cirurgia, de repente a cesariana marcada ou o parto normal próximo, também podem chegar ao sacerdote e pedir a unção dos enfermos. Dúvida? Pode falar. Oi? Pode. Pode receber mais uma vez, você perguntou, não pode. Então, se você fez a cirurgia esse mês, você vai lá e pede o padre, a unção dos enfermos, eu vou fazer a cirurgia, mas vamos supor que daqui a tantos anos você casou, vai ter filho, está grávida, você pode, antes do parto, você pode pedir novamente, não, padre, eu vou ter neném, gostaria de dar a unção dos enfermos, né? É normal, né? Então, a gente pode receber mais de uma vez, diferente, né, do matrimônio. No matrimônio a gente só recebe uma vez, né? A ordem também, eu só fui ordenado diácono uma vez, não posso ser ordenado de novo. Bem? Não entendi, só pode receber. Todos os sacramentos? Não. Explica. Tá, perguntou se só pode receber a unção quem tem todos os sacramentos. Não especificamente. A unção dos enfermos, ela está ligada ao sacramento da penitência, né? Por isso o diácono não pode dar. Eu posso batizar, eu posso celebrar casamentos, mas eu não posso dar a unção dos enfermos. Aí é só o sacerdote que pode dar. Por quê o diácono não pode? Porque a unção dos enfermos, a gente vai ver isso está no texto, mais à frente vai estar isso, a unção dos enfermos, ela está ligada ao sacramento da penitência. Aí você lembra lá da passagem do Evangelho, né? Quando os amigos levam aquele paralítico, abrem o teto e botam ele lá no meio da sala, né? Para que Jesus pudesse curá-lo. O que Jesus faz primeiro? Ele chega logo, levanta, anda. O que ele faz antes de devolver, né, ao andar para aquele homem? Primeiro ele
perdoa o pecado, né? Você lembra desse evangelho? Então eles baixam lá um amigo e Jesus perdoa os pecados dele. Aí os judeus começam a questionar, né? Quem é que ele pensa que é, né, para perdoar pecado? Aí Jesus vai e sim, aí ele fala, então para que vocês possam crer que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, levanta-te e anda. Então, você vê que o perdão dos pecados veio antes da cura, né? E assim não são dos enfermos, né? Normalmente, quando o padre vai ministrar a unção dos enfermos, ele atende a confissão antes, né, daquela pessoa que ele vai ministrar. Ele atende a confissão, perdoa os pecados e depois dá a unção dos enfermos, assim como Cristo fez nesse evangelho. Então, por isso que tem essa prerrogativa, né, de só o sacerdote poder ministrar a unção, e aí para perdoar os pecados, para você se confessar, né, você tem que ser batizado, né, a gente tem que ter feito a primeira comunhão, né, a gente não faz, assim, não se confessa, né, antes do sacramento. Vocês vão se crismar, antes do crisma eu vou marcar uma data que vocês poderão fazer, né, a sua confissão também. Então é um sacramento que está atrelado ao outro. Pode passar. Aí voltando lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1511, a Igreja crê e confessa que entre os 7 sacramentos há um especialmente destinado a reconfortar os que se encontram sob a provação da doença, a unção dos enfermos. Esta santa unção dos enfermos foi instituída por Cristo nosso Senhor, como sacramento no Novo Testamento, verdadeira e propriamente dito, insinuado por São Marcos, mas recomendado aos fiéis e promulgado por São Tiago, apóstolo, irmão do Senhor. Então nós vemos no Evangelho de Marcos, mais na frente vocês vão ver, a gente vai ler essa passagem no Evangelho de Marcos, depois em Tiago, onde ele vai estar promulgando, ele vai estar dando até ali as diretrizes de como, naquela época, como isso era realizado. Aí pode passar. Então nós vemos lá em Marcos, capítulo 6, versículo 13, né? Isso aqui, depois dessa apresentação, acho que o Júlio, ele costuma passar as apresentações para vocês pelo WhatsApp? Costuma? Então, legal. Então vocês vão ter, aí vocês vão poder com calma rever, né? E como eu disse, não deixem dúvidas. Se tiver dúvida, procurem alguém da equipe, procura o diácono Roberto, procura o padre, tira a dúvida. Então lá em Marcos capítulo 6, versículo 13, está escrito: e expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo com óleo. Tá aí, hoje nós fazemos o padre, né, faz a unção dos enfermos com óleo dos enfermos. A gente vê lá na Quinta-feira Santa, né, o Dom Arani, ele renova, né, aquela unção, renova o sacerdócio, renova, né, ali as promessas e renova ali os óleos, onde nós temos 3 óleos na igreja, né? É o óleo do batismo, que a gente usa lá na celebração dos batizados, a gente usa o óleo do batismo primeiro, onde faz aquela unção batismal. Depois o óleo do crisma, o óleo que o bispo, né, vai usar no crisma de vocês. E o outro óleo é o óleo dos enfermos, que é esse óleo que é usado na unção dos enfermos. E depois, lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 13 ao 15, vai nos dizer: alguém de vós está sofrendo? Reze. Alguém está alegre? Cante. Alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que rezem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele cometeu pecados, estes serão perdoados. Vamos ver que São Tiago, ele
deixa bem definido, né? Se está doente, chame o presbítero, chame o sacerdote, né? E a oração da igreja o trará a cura, e ainda ele completa no final, né? Que se cometeu pecado, estes serão perdoados. Como eu falei, então a unção dos enfermos, ela está ligada ao sacramento da penitência também. Então a unção, ela já vem, né, antes da unção já vem ali o perdão dos pecados. Como eu falava lá naquele evangelho, né, que Jesus vai primeiro perdoar os pecados do paralítico, a gente vê que o perdão é algo que é muito importante. Às vezes a gente fica só preocupado, né, com a cura física por si só, né, e continua na vida torta. A gente está, às vezes, preocupado simplesmente com a cura daquela enfermidade, mas não pensa no que os nossos atos, as nossas ações podem estar acarretando, de repente, para aquele mal físico. Então, isso é cientificamente comprovado, né, que muitas vezes, né, o mal do século que se fala, né, antes da pandemia do Covid, né, o mal do século era a depressão, né, todo mundo falava, né, o mal do século é a depressão. Muitas pessoas sendo acometidas de depressão, então se chamava do mal do século, até antes de aparecer o Covid, né, que hoje, infelizmente, é uma realidade que atravessamos. Mas muitas vezes, né, já foi comprovado por muitos psicólogos, né, que a depressão muitas vezes está atrelada a uma falta de perdão. Quantas vezes a pessoa tem ali aquele coração duro, eu não consigo perdoar, eu não perdoo, e leva aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio, sua vida toda, de repente por uma situação, por uma pessoa, e aquilo traz uma enfermidade, às vezes enfermidade até física, através da falta do perdão. E quando a pessoa consegue se reconciliar com Deus, se reconciliar com o irmão, consegue fazer uma boa confissão, consegue verdadeiramente se arrepender, consegue realmente perdoar, às vezes a cura física acontece. Então você vê, foi um milagre? Não, foi milagre, foi a ação de Deus, foi a graça de Deus agindo, mas foi você que permitiu, né, aquela graça entrar no seu coração. Então por isso a importância, né, do perdão, de perdoar. Por isso a importância da confissão para receber a unção dos enfermos. Porque se você receber uma unção dos enfermos, né, mas com mágoa no coração, vai ter uma dificuldade para a graça de Deus agir. Isso é normal, né? A graça de Deus, ela age na nossa vida, mas Deus é um Deus misericordioso e que nos dá o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, a graça de Deus está aqui à nossa frente, por isso as pessoas falam, né? Não deixa a graça passar, né? No momento de oração, né? A pessoa está ali flutuando, está com a cabeça em outro lugar, e às vezes a pessoa fala, poxa, não deixa a graça passar. Então, porque a graça de Deus, para ela agir no meu coração, no seu coração, na nossa vida, ela depende do nosso sim, ela depende da nossa abertura ao Espírito Santo de Deus. E assim também a unção dos enfermos, ela necessita de que eu e você, ao receber esse sacramento, estejamos abertos à graça de Deus. Aí pode passar. O sacramento, agora um pouco de história aqui, né? O sacramento da unção dos enfermos, antigamente ele era chamado de extrema unção. Vocês são novinhos, não devem ter ouvido essa expressão. Alguém já ouviu essa expressão, extrema unção? Alguém ouviu aí? Você lá atrás ouviu? E você é do meu tempo, menina. Brincadeira. Né? Que é algo mais antigo na igreja, né? Eles são novinhos aqui, não ouviram isso não.
Então, antigamente tinha esse nome de extrema unção, porque é aquela unção extrema, que a pessoa está acamada, está lá nas últimas, né? Aí chamava de extrema unção. Aí vinha o padre de preto, né? Vinha o padre todo de preto, com estola preta, com a cruz na mão, para dar a extrema unção, né? Que é a unção dos enfermos. Então tinha um preconceito imenso com esse sacramento por causa disso, né? Se tinha um preconceito imenso. Às vezes a pessoa estava enferma, vou chamar o padre para te dar unção. Pelo amor de Deus, chama não. Que associava, né, a presença daquele padre. Entrou o padre vestido de preto, estola preta, cruz na mão, a pessoa já entrega a alma para o Senhor. Então tinha um preconceito imenso, né? E hoje ainda as pessoas mais idosas ainda têm essa mentalidade, né? A gente é uma geração mais nova, né? Já tem essa outra mudança, né? Que isso tudo foi lá no Concílio Vaticano II. Lá tem tempo, né? O Concílio Vaticano II, no documento Sacrosanto Concílio, que fez essa mudança, né? Tirou essa imagem negativa que se tinha do sacramento da unção dos enfermos, chamando de extrema unção. A unção que fazia unicamente em condições extremas de perigo de morte. Era a unção em casos extremos. Essa terminologia e conceito foi mudado pelo Concílio, no Vaticano II. Sobre esse sacramento nos aponta a Constituição Sacrosanto Concílio, nos números 73 e 75, dizendo assim, aí passa aí. Tem uma imagem aqui, tá? Legal essa imagem, que é a imagem da extrema unção, tá vendo? O sacerdote, a cruz na mão, a pessoa acamada, as pessoas chorando no canto da cama, aí já vem aquela luz do céu e o anjo falando, vai para a luz. Então é a extrema unção, a imagem da extrema unção de antigamente, né? A pessoa está enferma, pessoa ajoelhada chorando na beira da cama, aí vem o padre de preto com a cruz, aí já vem aquela imagem da luz do céu abrindo, né? E o anjo apontando para a luz, né? Não vai para a luz, meu filho, já entrega a sua alma para Deus que não tem mais jeito, né? Então, por isso que tinha esse pensamento negativo, né, da unção. Aí passa aí. Aí sim, lá no Sacrosanto Concílio, no Vaticano II, é mudada essa imagem negativa, a extrema unção, que também é melhor, aí fala, melhor, pode ser chamado de unção dos enfermos. Não é um sacramento só dos que estão no fim da vida, e já certamente tem oportuno para receber quando o fiel começa por doença ou por velhice e está em perigo de morte. Além dos ritos separados da unção dos enfermos e do viático, que é levar lá a Eucaristia para o enfermo, né? Compõe-se um rito continuado em que a unção se administre ao doente depois da confissão e antes da recepção do viático. Então, entenderam ali a trilogia, né? É a unção dos enfermos, aí tem lá a confissão, tem a recepção do viático, a recepção da Eucaristia e depois a unção. São os três, né? Você vai ver que são três coisas num rito só. O padre chega, ouve a confissão, dá o perdão, o padre dá a Eucaristia para o enfermo e depois, com o óleo dos enfermos, ele ministra a unção dos enfermos, né? Que geralmente o padre faz na fronte e nas mãos. Então essa é a unção dos enfermos. Então você vê que antigamente, né, tinha uma imagem negativa, porque só se ministrava, só chamava o padre para dar unção quando já não tinha mais jeito. E hoje nós vivemos, nos tempos atuais, nós vivemos uma realidade difícil, né, devido à pandemia. Então, até a própria igreja já fez uma nota sobre isso, né, se a pessoa foi diagnosticado, né, fez teste, deu positivo para a Covid. Aí vamos se tratar em casa, mas aí vai ser necessário internar. Antes de internar, é aconselhável você ir ao sacerdote e pedir a unção dos enfermos. Então obrigado, Júlio. Vai ficar?
Então essa é até uma nota, né, que a igreja oficialmente emitiu, orientando os fiéis a isso. Por quê? Porque uma vez internado com Covid, né, o sacerdote não pode, a família não pode visitar, o sacerdote não vai poder entrar lá na UTI, no CTI, onde você estiver internado, para dar a unção dos enfermos. Não pode receber visita e até o sacerdote é impedido, né, de dar a unção dos enfermos. Então, oficialmente, a igreja emitiu essa nota orientando, né, se você por acaso contraiu Covid e chegou a um ponto que vai ser necessário internar, né, para fazer o tratamento, né, então que antes, né, de se internar, a gente recorra a um sacerdote e fala, ó, vou ter que me internar e eu quero a unção dos enfermos. Aí o sacerdote ele tem que dar a unção dos enfermos. Aí vai ter a trilogia, né, da unção dos enfermos, né? A confissão, perdão dos pecados, receber a Eucaristia e receber a unção. Então isso a Santa Mãe Igreja, né, ela orienta dessa forma. Então nós estamos vivendo esse período difícil, né, da humanidade, não é um privilégio aqui do nosso país, do nosso estado, é uma coisa mundial, onde todos os cuidados e até algumas regras específicas, elas têm que ser impostas para que nós possamos, né, atravessar esse momento difícil. Então, a unção dos enfermos é um sacramento de cura. Então, e a cura, ela depende muito da nossa fé, não é verdade? Às vezes as pessoas fazem uma novena, pede uma determinada graça, a gente faz uma novena, pede uma determinada graça a Deus, mas se você não tiver uma fé, né, alicerçada ali, ter a certeza daquela graça, né, às vezes a gente pede, mas com a dúvida no coração, a gente pede com a certeza, a mesma coisa a unção dos enfermos, a gente entrega a Deus a nossa fé e pede a Ele que Ele faça o melhor, né? Então é muito importante esse gesto de fé, né? Esse ato de fé na nossa vida. Então a unção dos enfermos é um dos sacramentos que depende muito da nossa fé, da nossa participação, assim como na confissão também, né? A confissão não depende do nosso arrependimento. Como eu vou chegar lá para o padre, eu quero me confessar porque eu falei mal do fulano, eu fiz fofoca de cicrano, eu fiz isso, fiz aquilo. Aí, se você não está arrependido daquilo que fez, não, eu fiz e faria de novo, porque ela merece, né? Eu pisei no pé de cicrano e pisaria de novo, porque ela merece, que ela fez. Aí, como é que a gente vai se confessar desse jeito, né? A confissão, ela depende do quê? Do arrependimento, né? A gente vai se confessar, mas tem até alguns roteiros, né, antes da confissão, muita gente às vezes usa, você até procurar, hoje tem a facilidade, né, da internet na palma da mão, você procura lá no Google e tem lá os roteiros, né, de preparação para a confissão, de exame de consciência. Então é necessário, né, antes do sacramento, ter aquele exame de consciência, né, às vezes tem gente que tem dificuldade, até escreve, né, vou escrever aqui os pecados que eu vou falar para o padre, até escreve. E assim também a unção dos enfermos, né? Ela tem um pré-requisito que é a fé. Então, se eu vou receber a unção dos enfermos, mas já com o coração fechado, coração duro, achando que aquilo não está valendo de nada, aquele momento não tem sentido nenhum, aí passa a ser até uma superstição, né? Igual quem carrega uma ferradura, ou carrega um trevo de 4 folhas para dar sorte, carrega um pé de coelho, aí o sacramento se torna nisso, se torna um simples pé de coelho que é para dar sorte, né? É uma figa para tirar o mal olhado. Então o sacramento ele não pode se reduzir à superstição. O sacramento ele tem que ser um ato de fé e fé madura. Então por isso a importância, né, de todos os sacramentos serem celebrados dentro de uma fé madura. Por isso vocês estão aqui se preparando, né, para um sacramento, para que vocês possam receber o sacramento com uma fé madura. Não pode receber de qualquer jeito. E assim todos os sacramentos.
o matrimônio, por exemplo. Ninguém chega aqui, o padre, legal, eu conheci aqui a Joana, quero me casar com ela, vamos marcar aqui para maio, que maio é mês das noivas. Aí o pai, tá bom, então vamos marcar aqui na agenda, dia tal de maio, tá bom? Ah, tá bom, eu vou ver o salão de festa, vou alugar a roupa, e casou. Não, tem que ter uma preparação, né? Tudo tem que ter uma preparação, então, e aquela preparação, ela tem que ser madura, para que a gente possa receber o sacramento com consciência do ato que estamos fazendo, que para depois, mais tarde, a gente não negar a nossa fé, é porque você não teve um alicerce, como eu falei no início, né? A gente não teve um alicerce, a fé foi construída em cima da areia. Eu vinha para os encontros do Crisma, mas vinha pensando em que depois eu vou para não sei para onde, depois eu vou para a casa de fulano. O sacramento ele tem que ser feito dentro desse alicerce, né? A nossa fé ela tem que ser alicerçada pelos sacramentos, compreender cada momento desse que você está celebrando. Cada momento desse é de profunda importância para que mais tarde você possa responder à sua fé, né? O crismando, ele tinha sempre um título de soldado de Cristo. Então, aqui o soldado é aquele que defende, né? O soldado ele defende, e para você defender, nós temos que conhecer, né? Isso é tática, né, de militar, né? Para defender, ele tem que conhecer o território. Ninguém vai defender aquilo que não conhece. Como é que eu vou defender se você não conhece as entradas, as saídas, os caminhos? E a mesma coisa a nossa fé, né? Para que cada um de vocês possa defender, possa preservar a sua fé, você tem que saber conhecer primeiro, né? Saber amar a nossa fé, saber conhecer cada sacramento, né, que nós celebramos, e saber a profundidade, né, desse sacramento. Não pode passar aí. Então aqui agora a nova fórmula sacramental. Então, da unção dos enfermos, também é importante, interessante sabermos, né? Cada sacramento tem uma fórmula, assim como o batismo, né? O batismo ele tem uma fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não pode ser diferente. Se o padre ou o diácono falar qualquer coisa diferente nesse momento, invalida o sacramento. O sacramento não é válido, você não foi batizado. Seu padre já, eu te batizo em nome de Jesus. O batismo foi inválido, porque tem uma fórmula. A igreja, ela tem uma fórmula. Santa Mãe Igreja, ela é mãe, ela é educadora, né? E os sacramentos também servem para a nossa educação na fé. Então, o sacramento do batismo, por exemplo, ele tem essa fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí, se o padre ou um diácono, de repente, pancato das ideias, chegar, eu te batizo em nome de Jesus. O batismo não foi válido, não houve sacramento. Assim como o matrimônio, por exemplo. O sim dos noivos, ele é uma fórmula do sacramento. Se o noivo não falar sim, se a noiva não falar sim, não tem matrimônio, não tem sacramento. Você pode ter feito tudo bonitinho, a igreja estava toda ornamentada, aquele vestido longo, bonito, um monte de criancinha segurando a cauda do vestido, mas se o sim também, se ele não foi verdadeiro, você de repente estava obrigado, né? Te ameaçaram, se você namorou 10 anos comigo, se você não casar eu te mato. Aí acontece, tá rindo? Acontece. Se você não casar eu te mato. Aí a noiva, né, acuada, vai e casa. Ela vai falar o sim por medo de morrer. Aí foi válido o sacramento? Não foi, né? Não houve casamento. O casamento ele é nulo, porque o sim ele tem que ser verdadeiro, né? Do noivo e da noiva. Então, e a fórmula do sacramento da unção que a igreja nos ensina é por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia o Senhor venha em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que, liberto
dos teus pecados, Ele te salve e na sua misericórdia alivie os teus sofrimentos. Então essa fórmula que diz que a graça conferida é obra do Espírito Santo, afirmando que o sacramento da unção é remédio para a alma e para o corpo. Ele tem eficácia penitencial, a ponto de suprir a confissão, quando esta não for possível, trazendo a graça da saúde, do conforto e do alívio espiritual. Então, perceberam a profundidade do sacramento da unção dos enfermos? Se a pessoa está acamada ali, não está, de repente, com uma doença que não consegue falar, ou de repente já não está conseguindo, não tem mais raciocínio. Se o padre der a unção dos enfermos, mesmo que o fiel não consiga falar os seus pecados, os pecados são perdoados pela graça do sacramento. Então, vê a profundidade, né? Mesmo que eu não consiga mais falar, mas através da graça ali, da unção dos enfermos, os meus pecados são perdoados, mesmo sem eu ter me confessado. Então, você vê a profundidade. E fala também que é remédio para a alma e para o corpo. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados, né? Isso é natural, né? Ficar preocupado com o corpo, né? Com a saúde, né? Nossa física. Isso é natural, né? É saudável, né? Se preocupar com a sua saúde física, com o seu bem-estar físico. Mas muitas vezes nos esquecemos que nós somos corpo e alma. Então, a alma também, ela necessita de cuidados. Assim como você toma um comprimido para dor de cabeça, está preocupado com um mal-estar físico, né? Você bateu aqui, deu uma ajoelhada, está doendo, a gente passa lá alguma coisa para aliviar a dor, né, daquele impacto. Da mesma forma, nós temos que cuidar da nossa alma. E aí, o que você vai fazer para cuidar da alma? Vai tomar um Doril, um Sonrisal? Para cuidar da alma, a gente faz o quê? Oração. Para cuidar da alma, a gente recebe a unção dos enfermos, não só para a cura física, mas principalmente para a cura espiritual. Por isso a importância, né, do perdão, antes de se preocupar com a cura física daquele paralítico. Volto mais uma vez, insistir nisso. Antes de se preocupar com a cura física do paralítico, o Cristo se preocupou com o perdão dos pecados. Antes da cura física, Jesus sabia que o mais importante era curar a alma daquele homem, para que ele possa merecer a vida eterna. Então, mais importante, né? Jesus vai falar, é mais importante você entrar no céu sem um olho do que com os 2 olhos ir para o fogo eterno. Então, a cura da alma, ela é mais importante do que a cura física. Buscarmos a cura da nossa alma, assim como a gente acorda de manhã, né? E tem gente que não gosta de tomar café de manhã, mas tem gente que faz aquele café reforçado, ou chega ali próximo ao meio-dia, a gente almoça, faz um lanche à tarde, porque se você acorda de manhã, não come nada, aí vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa, aí chega meio-dia, se você não almoça, você vai começar a ficar as coisas escurecer, né? A vista começa a escurecer, aí começa a suar frio, aí chega a tarde, você não come nada, você vai cair, né? Vai cair porque o nosso organismo, ele necessita, né, do alimento. Assim também a nossa alma. Se nós não oramos, se nós levantamos cedo e já sai na correria, não tem um momento de oração, se a gente não tem um momento de refletir na palavra de Deus, a nossa alma já está com a vista escurecida há muito tempo, a gente nem percebeu. Tem muita gente que está andando por aí, mas já está morto e nem percebeu, porque não cuida da sua vida espiritual. Então, que possamos, né, ter esse cuidado, né, com a nossa vida espiritual, não estar preocupado só, né, com a questão física, mas que possamos estar preocupados também com a nossa saúde espiritual. E como eu disse, né, como a gente vai cuidar da saúde espiritual? Através da oração, através da nossa fé, da nossa devoção, da nossa participação na Santa Missa,
através da participação dos sacramentos que trazem cura para a nossa alma, que nos levam em direção ao Senhor. Eu nem sei se ainda tem mais alguma coisa, passa aí. Tem. Então, o Catecismo 314 agora. A compaixão de Jesus pelos doentes e as numerosas curas de enfermos são um claro sinal que com ele chegou o reino de Deus e a vitória sobre o pecado, o sofrimento e a morte. Com a sua paixão e morte, ele dá um novo sentido ao sofrimento, o qual, se unido ao seu pode ser meio de purificação e de salvação para nós e para os outros. A Igreja, tendo recebido do Senhor a ordem de curar os enfermos, procura pô-la em prática com os cuidados para com os doentes, acompanhados da oração de intercessão. Então, outro momento importante, né? A gente vê que agora há pouco nós celebramos, né, a Semana Maior, que é a Semana Santa. Celebramos, acredito que todos vocês devem ter vivido, né, esse momento de Semana Santa, a Semana Maior, que a Igreja chama. Então nós vemos a cruz do Senhor, nós vemos o Cristo crucificado, e nós vemos que a Igreja nos ensina a unir o nosso sofrimento aos do Cristo na cruz. Então, existe essa diferença, né, daquela pessoa que tem fé para aquele que não tem fé. Então, a pessoa que não tem fé, ela sofre de um jeito diferente, porque ela já não tem fé mesmo, né? Não acredita em Deus, não acredita em nada. Então, o sofrimento dele já é um sofrimento mais sofrido, que já não tem esperança, já não tem nada em que se apoiar. E já para o cristão, o sofrimento ele tem que ter um sentido diferente. E o cristão ele já tem que saber que na nossa fé, né, o Cristo sofreu e se entregou por cada um de nós. E quando o Cristo ele se entrega por cada um de nós temos também essa oportunidade, né? Nós que somos batizados, e no mesmo batismo que o Senhor, nas mesmas águas que tocaram o corpo do Senhor, tocaram o nosso corpo também. Então, participando do mesmo batismo que o Cristo, nós participamos também da sua ressurreição. E aí, através do mistério da cruz, nós somos chamados também a unir o nosso sofrimento. E se você está enfermo, às vezes a gente está em um sofrimento, em vez de se desesperar, quem tem fé tem que saber unir o seu sofrimento ao do Cristo na cruz. E aí a gente faz a oração, né, que, Senhor, que esse meu sofrimento, que essa minha enfermidade seja para a conversão do mundo. Então aí dá um outro sentido, né? Em vez de ficar desesperado porque está enfermo, ou está com isso, aquilo, outro, você unir esse sofrimento ao do Cristo, vê que outro sentido que dá, né? Então a gente sofrer simplesmente por sofrer, então você entregar esse sofrimento ao do Cristo na cruz é o que nos leva a ter um outro entendimento. E aí fala no finalinho, vai falar também de acompanhados da oração de intercessão. Então é um outro momento importante, né? Além de receber a unção dos enfermos, aquela pessoa que está doente, geralmente é normal, né, a gente escutar até nas santas missas, né, a gente vai ler as intenções, pela saúde do fulano de tal, pela saúde de não sei quem que está internado. Então é a oração de intercessão, que na nossa fé, junto com a unção dos enfermos, nós podemos também recorrer à intercessão. Aí pedimos a intercessão de Santa Clara, pedimos a intercessão a Jesus, por intermédio da bem-aventurada Virgem Maria, pela saúde de fulano de tal. Então, a oração da intercessão também a Igreja nos ensina a caminhar nessa espiritualidade de fé. Pedir lá a unção dos enfermos, diante da necessidade, e pedir também a intercessão dos santos e santas de Deus,
diante da nossa necessidade. Eu acho que a gente conclui aí, né? Passa aí. Isso. Então a gente conclui. Então, o que fica de importante, né? Essa revisão, né, dos sacramentos que a gente fez, do que eu refleti com vocês, né, sobre esse alicerce da nossa fé, né, que esses sacramentos que vocês partilharam durante esses dias, e como eu já disse, insisto mais uma vez, né, se em algum desses sacramentos, né, ficou alguma dúvida no seu coração, você procura depois alguém da equipe, procura o diácono, procura o padre, né, não permita, né, que fique nenhuma dúvida no seu coração sobre os sacramentos da igreja, porque a nossa fé, ela tem que estar alicerçada nesses sacramentos, e isso vai ser importante para a nossa vida toda, não é só para hoje, não é só para receber o sacramento da confirmação, não. O entendimento profundo dos sacramentos, ele vai ser importante para a sua vida toda, para a sua caminhada de cristão, para a sua caminhada de católico, porque se você, de repente, não conseguiu entender alguns desses pontos, né, alguns desses sacramentos, vai comprometer a sua caminhada de católico. Sim, pode falar. Oi? Fala, da Paula. Não entendi a palavra. Uhum. Matrimônio, ordem, confissão, penitência, né? Penitência é a confissão, né? Então a penitência, geralmente quando a gente vai se confessar, né? Você vai se confessar, o padre não dá uma penitência? Reza lá o Salmo 150, reza 30 Ave Marias, reza um rosário, dependendo do pecado, né? O padre manda rezar o rosário de joelho, em cima do milho, né? Então é a penitência, né? Que às vezes a gente chama de penitência, mas é o sacramento, né, da confissão. Então é importante, né? Eu volto a insistir, porque isso realmente é de uma importância fundamental, né? Nós não permitimos dúvida no coração sobre os sacramentos, porque isso nós vamos levar para a nossa vida toda, a nossa caminhada de católico. Se você quiser realmente, né, testemunhar a sua fé, nós temos que entender, temos que conhecer, temos que nos aprofundar nela, e qualquer dúvida que surgir, procura a equipe, procura o diácono, procura o padre, não permita a dúvida, que é para mais tarde você trocar o sangue de Cristo por suco de uva abençoado, mais tarde você trocar a Eucaristia por outros momentos de oração e encontrar, aí dizer, eu encontrei Jesus. Se você não conseguiu encontrar Jesus na Eucaristia, você vai encontrar onde, criatura? Me explica. Aí tem gente que às vezes é católico, batizado, fez primeira comunhão, fez crisma, de caminhada na igreja, e encontro na rua, dá uma tristeza no coração, você ouvir isso, eu encontrei Jesus. Se não conseguiu encontrar Jesus na Eucaristia, vai encontrar onde, criatura de Deus? Então nos esforçamos, né, para que a nossa fé seja uma fé madura. O nosso sim a Deus, nosso sim aos sacramentos da igreja, sejam verdadeiramente maduros, conscientes, e que possamos compreender, né, essa graça que acontece em nossas vidas através dos sacramentos. Eu queria pedir um minuto que vocês ficassem de pé, pode ser? Nesse tempo difícil que vivemos no mundo, né, esse tempo de enfermidade, lá mesmo na minha paróquia, eu tenho um paroquiano, a gente ficou sabendo hoje que está internado, já está entubado, e está entubado na enfermaria, porque não tem vaga no CTI. Então, aí se torna mais grave ainda o caso dele, né? E quantos outros que a gente sabe, né, que contraíram, né, foram contaminados com Covid, mas pela graça de Deus já foram curados, já estão em casa, já restabeleceram sua saúde,
Mas tem muitos irmãos nossos, né? Não sei se aqui na paróquia, de repente você conhece alguém, algum conhecido, né? Alguém próximo que possa estar internado, mas são muitas pessoas, né, que estão internados, hospitais lotados, muitos perderam suas vidas para esse vírus, que possamos agora de pé, né, pedir através da graça de Deus, através da intercessão de Santa Clara, através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa interceder por cada irmão, cada irmã nossa que se encontra enfermo nesse momento, que se encontra principalmente internado, e mais ainda os que estão entubados, que correm risco de vida, que o sacerdote não pode ir lá levar a unção dos enfermos nesse momento, mas que o próprio Cristo possa ir lá nesses leitos, nesse momento, levar a sua unção e a cura para cada um desses nossos irmãos. Então, tudo isso nós pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Tá, então, antes de concluirmos aqui, né, vou deixar a bênção, né, para vocês. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre cada um de vós, sobre as vossas casas, as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Queria agradecer o diácono Luiz aqui pela presença, ele que se disponibilizou para estar aqui hoje, num dia, num momento desse, né, em que a pandemia fala tão forte, que ainda está muito complicado, entendeu? Mas que Deus possa sempre estar fortalecendo ele dessa maneira. É um presente que a gente queria dar, é uma lembrança do nosso catecumenato, tá ok? Que o Senhor possa usar ele, tá bom? O Senhor é sempre bem-vindo aqui na nossa casa. O dia que o Senhor quiser continuar conhecendo o nosso trabalho, tá bom? O Senhor está sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Gente, só para a gente poder finalizar aqui rapidinho, a gente vai ter que ver como fica a agenda de vocês, porque o padre ele passou para a gente 4 datas, são 9, 11, 16 e 18 de maio, são domingos e terças-feiras, de 5 da tarde às 7 da noite. O que vai acontecer nesses domingos? Precisamos que todos vocês se confessem para receber o sacramento da confirmação, desculpa. A gente precisa que vocês estejam em condição de graça para receber esse sacramento. Então, durante esses dias, a gente pede para que vocês vejam qual é o melhor dia para vocês trabalharem. A preferência é o seguinte: quem pode vir durante a semana, em uma dessas sextas-feiras, seja no dia 11 ou no dia 18, desculpa, por favor, venham. Como a gente vai fazer? A gente vai estar recebendo, em média, no máximo, 15 jovens. A gente pede, por favor, que a confissão seja bem rápida, vocês já anotem. Se vocês puderem, a gente vai tentar colocar um link de alguém falando sobre como vocês podem realizar a confissão de vocês. Eu, particularmente, sempre faço em cima dos 10 mandamentos, eu faço uma reflexão da minha vida em cima dos 10 mandamentos, e aí eu já sei o que eu vou falar para o padre quando eu chego aqui para poder me confessar.
Então, assim, é muito interessante também que vocês sejam objetivos, tá ok? Pela data, foi o padre que me forneceu. Alguém levantou o braço aí atrás para perguntar algo? Hã? Tá conseguindo me ouvir agora? Melhor? Tá. Tá, vamos lá. Nos dias 9, 11, 16 e 18, o padre vai estar realizando a confissão de todos do catecumenato jovem. Estes dias são dedicados somente a vocês. Ele não vai estar confessando ninguém, tá ok? A confissão vai começar às 5 da tarde e está prevista para ser 7 da noite. Então, como eu falei, por favor, tentem ser objetivos. Eu não sei vocês, mas eu consigo me confessar em 10 minutos. Eu pego os 10 mandamentos, eu reflito em cima do que eu estou pecando, estou deixando de agir em nome de Deus, e aí sim eu vou e falo com o padre. Lembrando que confissão não é momento da gente ficar conversando muito não, tá ok? Então, por favor, a gente vai ter uma listinha lá fora. Quem puder falar, ó, tal dia é melhor para mim, no outro dia é melhor para mim. Então, por favor, eu peço só mais uma coisa. Quem pode durante a semana, dê preferência terça-feira, tá ok? Se coloca um pouquinho no lugar do próximo, tá bom? Porque tem gente que só pode realmente no domingo, tá? Nesse dia está muito complicado de confissão. O padre, eu sei que ele tem as tarefas dele, só que foram dias que ele conseguiu vagar para a gente, até porque tem uma primeira comunhão que aconteceu ontem, tem uma que vai acontecer semana que vem. Nesse período ele vai estar confessando todos os jovens, entendeu? Fora isso, tem os ministros da comunidade, tem os paroquianos que pedem. Então a gente pede muito a compreensão de vocês, para que vocês façam essa confissão nesse determinado horário. Mais uma vez eu peço aqui para vocês, quem não veio, quem deixou de vir, para quando puder trazer as doações, assim que possível, tá ok? A doação que vocês anotaram, colocaram os nomes deles. A gente pede para quem faltou realmente fazer o trabalho, por favor, entendeu? Porque, como eu falei, chegar na beirada do encontrão, tiver mais de 3 faltas, facão, tá ok? Então, por favor, faltou, façam o trabalho. Não deixem ficar acumulando falta, não. Quem não deu nome, quem entrou e não deu nome na presença, por favor, lá o Sancler vai estar ali perto da cantina para poder dar. E por último, a última coisa, olha só, quem ainda não viu o tamanho da camisa, ainda está lá fora. A gente também trouxe as máscaras, entendeu? Eu sei que todo mundo deu tamanho, mas a gente está com os moldes lá. Então, só cheguem lá, olhem, abram e vejam se é o tamanho de vocês. Não coloquem no rosto, por favor. E a gente vai higienizar a mão de todo mundo que segurar as máscaras, tá ok? Então verifiquem se é o tamanho de vocês, porque a máscara vai ter o desenho da camisa, vai ser parecido e vai ser a máscara que vocês, se quiserem utilizar no dia do crisma de vocês para poder combinar. A camisa é o seguinte, quem viu o tamanho, beleza, tudo bem. Quem ainda não viu, tá lá. Lembrando que semana que vem vai ser o último dia para a gente ver a camisa. Quem ainda não viu, venha semana que vem para ver o tamanho da camisa. Senão, não vai crismar com a camisa, hein? Tá ok? Só isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos ficar de pé então. Que Deus possa conduzir o nosso caminho para casa, que Ele possa sempre ser a nossa força, ser nosso horizonte e nosso desejo. Pai nosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tenha uma boa tarde. O Sancler está lá na cantina. Valeu, fiquem com Deus.